Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão, meus amores? Descansaram? Estão com as energias renovadas para a gente iniciar essa semana com muito conteúdo, com atividades diferentes, com vídeos novos? Eu tô com as minhas energias renovadas, super ansiosa e animada para a gente iniciar essa semana. E hoje, no nosso vídeo de português, tá? Hoje é nosso vídeo de português. A gente vai falar sobre o uso do LH e do LI, tá? E também os vários sons que o X tem, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho de ortografia, justamente no nosso livro de caligrafia, onde a gente vai trabalhar ortografia. Só que antes da gente iniciar o nosso vídeo, como é de costume, eu vou fazer a chamada, tá? E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma de que estão presentes, de que estão assistindo aos vídeos, de que estão fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelas redes sociais, né? Pela plataforma, tá certo? Então, eu vou fazer aqui a chamada para a gente iniciar o nosso vídeo de hoje. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória. Então, meus amores, vejam só. Eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de caligrafia de vocês, tá certo, meus amores? E abrissem na página 24, tá? Onde a gente vai iniciar esse conteúdo, essa parte de ortografia, falando justamente sobre o uso do LH e do LI, certo? E aí a gente tem um poeminha aqui, tá? E no poema tem assim: Ao Poeta, é o título do poema. Ele é de Isabel Cristina Silveira Soares. Ela é a autora desse poema. Aí eu vou ler para vocês e depois eu vou fazer algumas considerações, tá? Aí ele inicia assim: Exala poesia no ar. Dias benditos de outrora, palavras luz de admirar. Brilhou ontem, brilha agora. Outubro fulgura a arte, fecunda nobre vida, da poesia o baluarte. Lembranças jamais esquecidas. No 19º dia, novo homem florescia, transfigura o sonho naquela roupagem macia. A criança brinca poesia no seio da amada família. Desperta no jovem a alegria de ser adulto sem palavra fria, tá? Então vejam, tem duas palavras nesse poema aqui que elas estão em negrito, que elas estão destacadas. Eu vou ter brilhou e eu vou ter família. Brilhou vai ser escrito com LH, enquanto que família vai ser escrito com LI. Então vejam, observe as palavras em destaque no poema. Brilhou e família. Atenção, ao escrever não confunda li com LH. E aí, gente, vejam só. A gente tem várias palavras que vão ser escritas com LH, LI. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. A gente tem família, né? Que já foi falado. A gente tem filho. A gente tem filha. A gente tem aliado. Político. São algumas das palavras que são escritas com LH e escritas com LI, tá? E aí a gente tem sempre que levar em consideração sua pronúncia, para que a gente não se confunda na hora de escrever essas palavras, correto? Então vejam, como
uma das atividades de casa, a gente vai fazer a página 25 do livro de caligrafia e a página 26. E aí eu quero explicar para vocês algumas coisas. Então vejam, no primeiro quesito da página 25, ele diz o seguinte: leia as palavras do quadro e copie-as na coluna correta, tá? Então vejam, eu tenho Emília, pilha, dália, conselho, polvilho, amelinha, vermelho, político, medalha, utensílio, detalhes, aliado, groselha e abelha, tá? A gente tem essas palavras. E aí eu vou ter palavras escritas com LI, tanto que essas palavras estão em negrito, e eu vou ter palavras escritas com LH, e elas não estão em negrito. O que é que vocês vão fazer aqui? As palavras que forem escritas com LH, vocês vão colocar no quadro vermelho. E as palavras que são escritas com LI, vocês vão colocar no quadro roxo. Então, a gente só vai separar, agrupar essas palavras. Já no segundo, a gente vai reescrever as palavras em destaque. Então, são as palavras que estão em negrito do quesito anterior, tá? E separar as suas sílabas. Então, vocês vão escrever aqui, separar as sílabas das palavras Emília, tá? Groselha, certo? Político, polvilho, detalhes e utensílio. Eu acabei de perceber que as palavras que estão em negrito são tanto palavras com LI quanto palavras escritas com LH, que elas estão em negrito. Então, vocês vão copiar todas no segundo quesito e vão separar suas sílabas. Emília ficará Emília. Juntinho, tá? A gente não vai separar o li do A. Vão ficar uma única sílaba, tá certo? Já na página 26, que também vai para casa, a gente vai fazer o seguinte. No terceiro, complete as palavras trocando o símbolo por LH ou L e copie-as ao lado. Então, vejam, vou dizer aqui a vocês as palavras e aí vocês que vão, de acordo com a pronúncia, identificar se são escritas com LH ou com li, né? Com L. Eu tenho orelha, saleiro, agasalho, família, sandália, bolinho, capelinha, alho, certo? Já no quarto, a gente vai organizar as letras de modo que formem palavras. Então, eu vou organizar a letra de modo que elas formem palavras. Então, a gente vai ter molho, aliança, jamelão e solitário. Então, basta vocês saberem quais são as palavras embaralhadas que vão dar origem a essas que eu acabei de falar a vocês, tá? E ainda, tá? Na página 26, a gente também vai trabalhar hoje o som do X, tá? E aí eu queria ler para vocês esse texto aqui. Vejam só, quantos meses um bebê começa a enxergar? Olha que a palavra enxergar, ela está escrita com X. Os bebês nascem com mais ou menos 5% da visão de um adulto. Aos poucos, desenvolvem um sistema visual por meio de estímulos como luz, cores, objetos de várias formas e até o rosto da mãe. É que o bebê fixa a imagem de seu rosto quando recebe proteção, calor e alimento. Por volta dos 4 anos, a criança já enxerga praticamente da mesma forma que um adulto, tá? Então, vejam, a gente teve aqui a palavra enxergar, que ela foi escrita com X. A gente também teve a palavra fixa, que o X está com uma pronúncia diferente, né? Enxerga, a gente teve também, tá? Então, a gente consegue perceber uma variação na pronúncia de enxergar, enxerga para fixa, né? O som do X não está diferente? Não está uma variação da pronúncia desse som do X? Não é verdade? Então, vamos para as atividades, porque a gente vai fazer também a página 27, 28 e 29, tá? E aí, eu vou explicar para vocês algumas coisas, tá bom? Pra gente identificar o uso do X, né? Os sons variados, essa diferença da pronúncia do som do X em algumas palavras.
Aí no primeiro da página 27, eu tenho o seguinte: leia as palavras do quadro e coloque-as no lugar correto. Então eu tenho exato, preste atenção na pronúncia. Exato, tórax, exame, trouxe, táxi, máximo, baixo, exemplo, exame, enxame, shampoo, explorar, pires. Então vejam, cada uma dessas palavras, a pronúncia foi diferente. Então vejam, palavras que a gente vai ter escrito com X, mas com som de Z. Vejam, exato, exame, exemplo. São palavras que vão ter escrita com X, mas o som é de Z. Agora, palavras que vão ser escritas com X, mas o som é de CS. Tórax, estão vendo? Pires, táxi. Olha o som. Perceberam a diferença? Agora, palavras que vão ser escritas com X, mas som de S. Trouxe, máximo, explorar, som de S. E por último, palavras escritas com X, mas com som de CH. Enxame, shampoo e baixo, certo? Que vocês vão colocar nos seus lugares adequados. Já no segundo quesito, eu vou ter o seguinte: siga o modelo e escreva os verbos no infinitivo. Então, eu tenho fixou, vou colocar fixar. Exclamou, vou colocar exclamar. Exigiu, vou colocar exigir. Aproximou, vou colocar aproximar. Examinou, vou colocar examinar. Explorou, vou colocar explorar. Auxiliou, vou colocar auxiliar. Explicou, irei colocar explicar. Certo? Estão vendo isso? Então, agora a gente vai para o terceiro. Escreva o som que o X apresenta nas palavras abaixo. A palavra reflexo. O som do X tá com o som de Z, de CS, de S ou de CH. Olha aqui. Reflexo. Outra palavra, aproximar. Tá com som de quê aqui? Engraxate. Tá com som de quê? Engraxate. Exaustão. Tá com som de quê? Vocês vão colocar aqui. Aí a gente vai para a página 28. Onde na página 28 a gente tem o seguinte aqui, no quarto quesito. Ligue cada palavra ao som do X que ela possui. Depois copie cada um. Então, veja, eu tenho as palavras aqui. Auxílio. Olha a pronúncia de tia. Para vocês identificarem para qual palavra a gente vai ligar. E depois vocês vão escrever todas essas palavras nesses espaços. Auxílio, xingu, externo, aproximar, exagerado, fixo, máximo, tóxico, extravagante, apaixonado, examinar, peixe, cesto, tórax, exclusivo, expressão, flexível, exigência. Estão vendo essa diferença? Estão vendo que cada uma dessas palavras a gente vai ter seu som específico. Aquele X vai estar com um som específico. Então, é justamente devido a isso que a gente vai ter palavras escritas com X, mas que vão ter 4 tipos de som de X diferente. Porque vão ser X com som de CH, X com som de S, X com som de Z, X com som de CS. Já na última atividade de vocês de casa do livro de caligrafia, lá na página 29, a gente tem o seguinte: ordena as sílabas e encontre palavras com X com som de S. Então, eu vou ter aqui, vou ordenar para vocês. Cesto, auxílio, experiência, explorar, trouxe e exclamação. Vou ter essas palavras, tá? Já no sexto quesito, a gente tem o seguinte: leia as palavras,
todas são escritas com X. Então, todas elas vão ser escritas com X. Você vai circular apenas as que têm som de CS. E depois vai copiar, certo? Então, você tem aqui reflexão, existir, fixar, auxílio, exigente, oxigênio, táxi, durex, enxoval e exato. Então, vocês vão circular apenas as palavras que têm som de CS. Só circular as palavras que têm som de CS. E depois dessas palavras que vocês circularam, vocês vão copiar no espaço abaixo, certo? E o sétimo e último quesito, vocês vão fazer o seguinte. Escreva frases com as palavras abaixo. Então, são respostas pessoais e vocês vão escrever frases com essas palavras. Então, eu tenho enxoval, shampoo, exemplo, explosão e exceção, tá? Então, vocês vão escrever essas palavras, tá? Fazendo frases com essas palavras, formando frases com essas palavras aqui, tá? Então, de caligrafia, meus amores, do 5º ano, vocês vão fazer as páginas 25, 26, 27, 28 e 29, certo? Então, agora eu queria explicar para vocês as últimas atividades do livro de literatura, tá? Para que a gente termine esses exercícios. A gente tem para fazer de casa página 23, página 24 e página 25. Então, agora eu vou fazer algumas explicações. Lá na página 23, a gente tem o seguinte, no primeiro quesito aqui da página 23, que no caso é o 22º. O senhor Takamico tinha um comércio no porto, onde vendia bacalhau. Letra A. Um cliente comprou 3,5 quilogramas de bacalhau. Quanto o cliente gastou nessa compra? Se ele comprou 3,5 quilogramas de bacalhau e o preço é R$19,90, você vai fazer R$19,90 vezes 3,5, tá? E vai encontrar a resposta de quanto o cliente gastou. Na letra B, observe a balança e em seguida faça o que se pede. Então, você está observando aqui a balança, né? E aí, vocês vão fazer o seguinte. Desenhe os pesos necessários para que a balança esteja equilibrada, utilizando a menor quantidade possível de peso. Então, assim, o peixe, ele tem 2.800 quilogramas. Para que a balança fique equilibrada, eu tenho que ter do outro lado também esse mesmo peso, que é 2.800 quilogramas. Então, a gente tem que utilizar as menores medidas para que ela fique equilibrada. Então, vocês vão desenhar os pesos, tá? E todos os pesos que vocês desenharem, para equilibrar a balança, tem que no final ter 2.800 quilogramas. Tá certo, meus amores? Já no próximo, a gente vai fazer o seguinte. Faça um traço na imagem que mostra a reação do pintor ao ver o senhor Takamico ao lado do seu quadro. O pintor chorou, o pintor ficou sem reação, o pintor ficou desconfiado ou o pintor ficou extremamente assustado e ele deu um grito. O que foi que o pintor fez? Já na página 24, a gente tem o seguinte. O quadro O Grito, do artista Edvard Munch, é conhecido e admirado no mundo todo. De acordo com a história da literatura que você leu, Munch, ao pintar sua tela, esqueceu de registrar um pequeno detalhe. O que é que está faltando desenhar aqui? De acordo com a história que a gente leu. O que é que está faltando aqui? Quem é que estava nessa cena que o pintor não fez? O senhor Takamico, né, gente? Tem que desenhar aqui o senhor Takamico. Já no próximo, a gente tem o seguinte. O pintor Edvard Munch, ele é norueguês, certo? Então, você vai pesquisar e responder em que continente se encontra a Noruega, fazendo a correspondência. A Noruega está na Ásia, está na Oceania, está na América, na África, na Europa ou na Antártida. Aonde é que está a Noruega? Então, vocês vão, olha, ligar. Na última página, a gente tem o seguinte. Escreva as letras seguindo a indicação das setas e descubra a palavra que completa a frase abaixo. Só seguir a indicação das setas e descobrir a palavra.
Na próxima, vocês vão ordenar as frases de acordo com os acontecimentos da história. E na última questão, vocês vão fazer aqui o seguinte. A mesa onde a família do senhor Takamico faz as refeições tem o formato de um sólido geométrico. Qual é esse formato que a gente tá vendo aqui? O formato desse sólido. E aí vocês vão escrever aqui nesse espaço. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá certo? Um beijo pra vocês, olha, um cheiro. E até amanhã com mais um vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!